Mais uma vez, muito boa noite para você que já recebeu o meu boa noite no início, nosso boa noite no início. E boa noite para você que chegou um pouquinho depois e não recebeu o nosso primeiro boa noite. Seja muito, muito bem-vindo a este lugar especial. Nós cremos que você aqui pode ter um encontro com Deus, um encontro com pessoas que querem fazer parte da sua vida, que querem ter você aqui convivendo com a gente. Hoje nós estamos começando uma série muito, muito legal, um tema bastante divertido, que é esse mesmo, vocês têm medo de ler. Até de ler vocês têm medo. Mostra aqui, as pessoas ficam pensando, ele quer que nós pronunciemos mesmo essa palavra? É isso? Dentro da igreja? Na semana passada, alguns ficaram escandalizados quando eu fiz a divulgação da série de mensagens. Alguns estavam aqui, mas como o pastor vai falar sobre sexo lá na frente? Meu Deus, como será isso? E pior, o pastor subiu e falou assim, você que gosta de sexo, venha na semana que vem. Você que tem amigos que gostam de sexo, chamem seus amigos para estarem com a gente. E aí alguns ficaram assim, meu Deus, o pastor falou isso mesmo. Ele falou que tem gente que gosta de sexo, né? E, meu Deus, existe mesmo gente que gosta de sexo? Na igreja, né? A igreja pode gostar de sexo? Então, falar sobre sexo é algo que mexe com todo mundo. Seja você de igreja, seja você não de igreja, mexe com você, porque sexo é algo extremamente importante na vida de qualquer pessoa. Tenha ela já conhecido o que é o sexo, ou ainda não tenha conhecido, sexo é um tema que envolve muitas emoções, envolve muita coisa. Às vezes coisas que nos fazem lembrar de histórias muito agradáveis, que nos levam a sorrir. Ou às vezes histórias que nós preferimos nunca ter vivido e nós não gostamos de lembrar. Afinal, sexo é algo muito, muito importante. Alguns viram a divulgação no Facebook, né? O pessoal do Novidade de Vida ficou meio assustado porque a gente botou a divulgação da série com as duas embaixo, né, falando do Novidade de Vida e falando do Come Mais Joga, que é o que a gente vai ter aí fora daqui a pouco, né? E aí marcamos eles no post. E aí o que aconteceu? Quando eles abriram, o que eles viram? O nome deles e... Gente, o pessoal da igreja ficou maluco. Novidade de Vida, sexo. Então, ficaram meio preocupados. Mas sabe por que sexo é um tema difícil de falar? Na verdade, não é simplesmente pela questão do sexo, mas principalmente no diálogo ou na falta de diálogo entre a igreja e aqueles que não são de igreja, que não pertencem à igreja. O olhar que os de fora têm para dentro da igreja nessa temática sexo, o olhar que os de dentro da igreja têm para fora a respeito dessa questão sexo, tem a ver com outra palavra também muito importante na vida de qualquer pessoa, que é tempo. Há uma discussão, uma briga, às vezes até as pessoas mesmo se apresentam partidariamente, simplesmente pela relação de sexo e tempo. Qual é o momento do sexo? Qual é o momento adequado para se descobrir o sexo? Qual é o momento adequado para se desfrutar do sexo? Qual é o momento que foi realmente projetado, se é que foi projetado? Qual é o momento que foi projetado para que duas pessoas possam ter uma relação sexual como elas sonharam que seria uma relação sexual? E quando eu estou falando de uma relação sexual, não estou falando de um momento, mas estou falando de um relacionamento. Mais do que um momento de relação, mas um relacionamento. E por isso eu quero entrar hoje falando sobre um texto bíblico que está inserido em um livro da Bíblia que nós vamos usar também hoje nessa palavra, mas eu vou começar com uma parte desse texto que está no início de um livro chamado Eclesiastes, que foi escrito pelo rei Salomão, e nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Salomão hoje, mas eu preciso só que você entenda, Eclesiastes é um livro da Bíblia, e ele foi escrito por este rei já no final da sua vida. No capítulo 3, do versículo 1 deste livro, diz algo sobre o tempo. Lá diz assim, para tudo há uma
ocasião. Para tudo na vida existe o momento certo, é isso que ele está dizendo. Para tudo, tudo que você imaginar, de tomar sorvete a fazer sexo, existe uma ocasião. Por exemplo, é difícil fazer meus filhos entenderem a ocasião do sorvete, porque eles querem sempre tomar na ocasião errada. Entende? E a gente tem uma tendência a isso na nossa vida. A gente tem uma tendência a pegar aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, e simplesmente pelo fato da gente colocar no lugar errado, no momento errado, eu acho que é algum instrumento aqui que está ecoando aqui, essa coisa, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou. E nós pegamos aquilo que é excelente, que é maravilhoso, e colocamos no lugar errado. E por que colocamos no lugar? Olha, sentiu o alívio, gente? Vocês sentiram o alívio? Entendeu? Obrigado, sócio. Então, me perdi. Pega uma coisa muito boa e põe no momento errado. E aqui o que Salomão está dizendo no final da sua vida é: para tudo há um momento, há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Quantos aqui estão debaixo do céu, né? Todo mundo está debaixo do céu. Então, hoje eu quero falar sobre sexo, mas de um jeito talvez um pouco além do que você costumeiramente trata esse assunto, ou tratam com você esse assunto, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, a igreja, tratam esse assunto. Geralmente, quando a gente fala de sexo, quando a gente ouve a respeito de sexo, quando alguém vai falar seriamente a respeito de sexo, nós sempre temos o receio, nós sempre nos preparamos para tratarmos de dois lados: certo e errado. O que é certo, o que é errado. O que pode, o que não pode. É lógico que isso daqui faz parte da vida de qualquer pessoa. Você precisa realmente considerar muitas coisas na sua vida, também o sexo, num ponto de vista do que é certo e do que é errado. Mas hoje, especificamente hoje, eu quero te convidar a pensarmos um pouco para além do certo e errado, mas pensarmos um pouco no que pode ser bom, mas no que com toda certeza será melhor. Porque em várias áreas da nossa vida, nós podemos provar o que é bom, mas também nós podemos provar o que é melhor. E às vezes, em alguns assuntos da nossa vida, essa questão ela pode ser boa ou pode não ser boa. Mas quando nós entendemos que a maneira de torná-la o melhor possível, aí a gente garante. Então, é como se fosse assim: você pode tomar um milkshake da seguinte maneira. E se você comprar um milkshake do McDonald's, isso funciona. Eu já testei. Você compra o milkshake do McDonald's, é aquela coisa viscosa, porém gostosa, dentro do copo. E aí você pode tomar aquele milkshake da seguinte maneira: você põe o milkshake em cima da mesa e espera. O copo começa a suar, vai escorrendo as gotinhas. Isso quer dizer que está havendo transmissão de calor, entendeu? Troca de calor. E aí, momento nerd. E aí, o que acontece? O milkshake vai esquentando, aí ele fica temperatura ambiente. Você vai lá e toma. Ele continua viscoso. Porque o do McDonald's continua. Pode testar. Aquele negócio é cancerígeno. Porque ele quente fica na textura do milkshake gelado. É meio esquisito aquilo. Eu acho que tem biomassa de banana nele. Eu tenho suspeitas. E aí você toma. Ele continua com a mesma consistência. Ele continua doce. Se ele for de chocolate, ele é mais gostoso. Ele continua uma coisa gostosa até. É estranho tomar não gelado, mas é gostoso. Para alguns pode ser bom, para outros não, nem tanto, mas é bem melhor do que você tomar um suco de jiló. Agora, tem um jeito de você tomar um milkshake. Um outro jeito de você tomar um milkshake, que é quando sai ali da mão do vendedor, você já pega e já começa a chupar o canudinho e ele vem gelado, que chega a dói a testa.
qual milkshake é melhor. Os dois são bons, mas tem um que é melhor. E às vezes na vida da gente, a gente está exatamente nesse ponto, onde a gente pode até, digamos assim, a gente pode provar e dizer, é bom. Mas aí você deixou de provar o que é melhor. Porque o milkshake, depois que está quente, se você botar na geladeira, não vai ser a mesma coisa que tomar na hora que ele saiu. E assim é em muitas outras coisas. E no sexo, eu quero que você pense exatamente assim. Sexo, e aí talvez você que é de muito tempo de igreja, você vai se escandalizar com o que eu vou falar agora, mas então respira fundo, vai lá, fica calmo, ok? Eu sou normal, não pareço, mas sou, ok? Sexo é bom. Sexo é bom, ó, eu vi até um amém aí, fervoroso. Sexo é bom, sabe? E eu vou dizer, é bom em qualquer momento da vida que você fizer por opção. Que você fizer porque você quer fazer. Não importa, antes, depois do casamento, ele vai ser prazeroso, ele vai ser bom. Mas, se você pode ter o melhor, por que você vai ficar com um bom só? Se você pode experimentar o melhor, por que ficar com aquilo que só é bom? E é nesse caminho que a gente vai andar hoje. Mas antes, nós teremos um momento, tanto até longo, de flashback. O que é isso? Eu vou falar com você um pouco do que eu falei no ano passado. Como esse ano nós temos só 3 mensagens nesta série e o encontro de perguntas e respostas, guarde na sua agenda, a gente vai informar para vocês o dia do Perguntas e Respostas. Nós teremos um grupo de casados e um grupo de solteiros. Não vai ser casado contra solteiros, não, ok? Vai ser um grupo separado perguntando para um líder e o outro grupo de solteiros perguntando para o outro líder, ok? Nós vamos fazer o dia de perguntas e respostas em que você pode perguntar o que você quiser sem ninguém saber que é você que está perguntando. O que é bom, né? Que aí dá vontade de perguntar mais coisas. Então, hoje a gente vai fazer um flashback do ano passado, alguns princípios que são importantes você guardar a respeito da questão relacional na sua vida, não especificamente somente sobre sexo, mas também tudo que circunda isso, de preparação e até também princípios que valem para quem já é casado e tudo mais. Talvez você pense, eu sou solteiro, o pastor fala de sexo como se estivesse falando com casados e tal. Não. Eu estou falando com solteiros e casados. Sexo é importante para vocês. E se eu falo alguma coisa que é mais aplicável ao ambiente dos casados, o solteiro tem que ouvir como um preventivo. Fala assim, eu estou recebendo informações que podem me prevenir de questões que venham no futuro. E os casados vão ouvir como remediativo. Então, se eu estou falando algo que se aplica especificamente aos casados, os solteiros estão em vantagem. Porque se os casados não tiverem pensado a respeito disso ainda, o que vai acontecer é que eles vão ter que remediar uma situação. Mas vocês são solteiros, vocês vão poder se prevenir. Olha a vantagem, ok? Então vamos lá, flashback. Primeiro princípio que vocês têm que guardar é um importantíssimo, que sexo é vida. Boston Medical Group. Este é importante você guardar, não é? Sexo é vida. E para quem é recém-casado, é novidade de vida. É isso, gente. Ok, vamos seguir. Sexo não é apenas físico. Isso é uma coisa importantíssima de você guardar. Deixa eu dar um alerta para vocês. Cuidado, por favor, cuidado com os posts, os tweets e essas coisas, tá bom? Muito cuidado, porque nós estamos falando de um tema que gera muita polêmica aí fora. E, assim, eu amo a minha vida, eu amo meus filhos, minha esposa, né? Eu amo meu ministério. Eu não quero perder nada disso de hoje para amanhã, ok? Então, cuidado com o que você vai escrever. Esse é um ambiente aqui que eu estou trabalhando com muita liberdade para que vocês sejam abençoados a ouvir a respeito do sexo com liberdade. Pode postar, pode botar hashtag muito prazer sexo, não tem problema, tá bom? Pode me marcar no post, não tem problema também, tá bom? Mas só peço que você tenha cuidado com o que você vai postar para você não
se comprometer e nos comprometer com algo que não é toda a verdade. Já visto essa semana o pastor da Hilson foi envolvido num dilema aí, numa confusão totalmente desnecessária. Sexo não é apenas físico, guarde isso no seu coração, isso é importantíssimo. A Bíblia trata várias e várias vezes a respeito da relação sexual, e quando ela trata disso, ela sempre traz uma profundidade a respeito disso. Mas aí você pode pensar, tá bom, pastor, você acredita na Bíblia, mas eu não acredito na Bíblia. E para mim, sexo é só química, é só pele, é só físico. Rolou, não rolou, pá, é isso aí. E aí, se rolou, rola hoje, e com outro amanhã, e com outro depois. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para você refletir. Se sexo é só físico, por que uma criança que é abusada sexualmente guarda esse trauma até a sua fase adulta? E às vezes nunca consegue vencer os traumas que se instalaram no seu coração por causa, às vezes, de um simples e único, simples, por favor, não se ofenda se você tiver passado por uma experiência como essa, mas um episódio de abuso sexual pode marcar a vida de uma pessoa por completo, totalmente. Será que sexo é só físico mesmo? Se sexo é só físico, por que que uma mulher que é estuprada sente-se violada muito além do seu corpo? Por que o sofrimento é tão profundo? Por que a dor é tão insuportável? Será que sexo é só físico? Por que que quando um casal que viveu um período longo de vida íntima, de vida sexual, juntos de repente se separam e aquilo dói muito mais do que simplesmente não ter mais um ao outro na cama? Mas aquilo dói muito mais. Será que sexo é só físico mesmo? Então, sexo decididamente não é apenas físico. Agora preste atenção nessa, porque essa é muito complexa. O que você faz hoje no presente, em algum momento será o seu passado surgindo no seu futuro. Então é muito importante você agora pensar a respeito desse assunto, relacionamento, sexo, tudo isso, você guardar princípios, preservar sua vida a respeito disso, cuidar de você e cuidar do outro, porque aquilo que você vive hoje, em algum momento, será uma memória ressurgindo no seu futuro e atrapalhando a sua vida, importunando os seus pensamentos, suas palavras, suas intenções. Os meninos que desenfreadamente se entretêm em sites pornográficos, dia após dia, viciados em pornografia. Cara, esse presente que você vive hoje, em algum momento vai virar o passado surgindo no seu futuro. Pode ter certeza disso. Se você não guardar, começar a mudar de agora, começar a guardar o seu coração hoje, começar a reeducar o seu coração, eu digo para você, cara, este seu presente vai se tornar um passado presente no seu futuro e vai te atrapalhar. Vamos seguir, mais um flashback. A pergunta: você é a pessoa que você está procurando? O pessoal até faz piadinha com essa frase aí. A gente fica conversando e diz: você vai usar aquela frase, você é a pessoa que você é, seria se fosse sendo, seja nós, vós, eles? Então, essa é uma pergunta muito importante. Deixa eu fazer uma enquete aqui com vocês. Eu adoro fazer enquete, né? Quantos aqui estão aguardando ansiosamente a pessoa certa? Estão esperando a pessoa certa? Quantos? Olha, o pessoal tá ligado. Ou vocês estão com muito medo, ou vocês estão lembrados do ano passado. Olha que legal, eles lembram. Oh, muito bem. Se você ficar esperando a pessoa certa, a pergunta é: quem vai ser a pessoa certa? Porque se eu espero a pessoa certa e ela espera a pessoa certa, estamos os dois esperando e ninguém vai ao encontro de ninguém. Ok? Nada acontece porque estão os dois esperando a pessoa certa. O que nós precisamos pensar é se eu sou a pessoa certa. Mais do que quem é a pessoa certa para mim,
eu sou a pessoa certa para alguém? Como você leva a vida? Porque imagine, se você ficar esperando sua vida inteira a pessoa certa, de repente, por uma graça bendita, ela vem ao seu encontro e aparece. Mas ela é a pessoa certa, ela está preparada para ser a pessoa certa, e você passou a vida só esperando, você não se preparou, você não pensou, você não se aprofundou no seu relacionamento com Deus, você não pensou a respeito do seu futuro, do seu casamento, você só estava esperando aparecer a pessoa, porque quando ela aparecer, aí sim a gente trata desses assuntos. Uau, 15 minutos. Que milagre que eu vou ter que fazer aqui. Então, você é a pessoa certa, você é a pessoa que você está procurando. Você está procurando, então pense nisso. Outra coisa. 3 passos para os homens. Homens? Homens? Oh, homens, muito bem. Às vezes eu falo, homens, onde estão os homens? Aí um começa, aí não é bom. Hoje ele puxou adequadamente a voz dos homens, ok? Então, essa sequência é muito importante, homens. Como você vê a Deus vai influenciar como você vê a si mesmo. E, obviamente, vai determinar como você vê a mulher. Porque para muitos homens hoje, a mulher é um gadget. Sabe o que é um gadget? É um acessório, é um celular como esse aqui, que você acaba de comprar e, de repente, alguém, assim, inspirado, cria um novo, maior, mais rápido, mais bonito, mais flexível. E você fica com vontade de abandonar esse que você comprou há uma semana e simplesmente trocar pelo outro, porque o outro é mais novo, mais bonito, maior e mais flexível. E alguns homens, ou muitos homens hoje, tratam as mulheres como se fossem esses acessórios. E enquanto ela é top de linha, ela serve. Mas quando eu sentir que ela não é mais, está meio usadinha, então eu vou procurar uma top de linha, porque essa não me serve mais. E acontece que, assustem vocês ou não, as mulheres também se veem assim. É só você ouvir um pouco as músicas dos ícones femininos, o que elas cantam a respeito de si mesmas. E aí você vai descobrir como a mulher tem sido tratada. Mas eu quero dizer para os homens, pense primeiro no seu relacionamento com Deus. Volta lá. No seu relacionamento com Deus. Para que isso influencie a sua autoimagem, a forma como você se vê. E então isso vai fazer toda a diferença, a maneira que você vê a mulher. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, eu vou ter que falar rapidamente, e esse assunto é difícil às vezes de entender, mas nós vivemos numa cultura da seletividade. O que é a cultura da seletividade? Em termos machistas, é a cultura do garanhão. É aquele homem que ele é mais homem se ele dá conta de mais fêmeas. Quanto mais fêmeas ele tiver no seu histórico, mais homem ele é. Mas deixa eu te contar uma coisa, você que se gaba de ser um garanhão, você está tão distante do plano de Deus quanto qualquer outra deturpação do que significa ser homem. Você não é o homem que Deus planejou que o homem fosse. Porque você está incorrendo num grande problema. Você está treinando o seu coração a viver como um radar à procura de ranquear as mulheres que te cercam e se interessar pela que estiver melhor ranqueada. E deixa eu te falar uma coisa, você vai casar e isso não vai parar. Porque você treinou o seu coração para isso. Por isso hoje é muito importante você entender que Deus criou o homem e a mulher para exclusividade. Onde o homem diz para a mulher, você é incomparável. Só que quando o homem diz hoje para a mulher, você é incomparável, tanto ele quanto ela tendem a pensar que ele está colocando ela em relação a outras mulheres numa posição de superioridade. Mas ser incomparável não é isso. Ser incomparável é simplesmente não comparar. Você é incomparável. Significa que você é única. Você não está acima de ninguém, nem abaixo de ninguém.
você é simplesmente a mulher da minha vida. E ponto final. Mulheres, vocês querem um homem que pense assim de vocês? Então pensem assim de vocês mesmos. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Você já ouviu falar dessa escola? Não matricule seus filhos nela. Pornoescola. Toda vez que um adolescente, que um jovem, que um adulto abre conteúdo pornográfico, seja na internet, seja na revista, seja em qual fonte for, ele acaba de entrar pelas portas da pornoescola, onde ele vai aprender basicamente 3 lições. A primeira lição é que um corpo real não é bom o bastante. Ou você acha que as mulheres que estão na revista têm realmente aquela cor, aquele bronze, aquelas curvas e tudo mais? Não, aquilo foi o Photoshop que fez com elas. Elas não existem. Elas só existem na revista. Elas só existem no site. Elas não existem na vida real. E toda vez que você entra no site, você abre uma revista e se dedica a absorver esse tipo de conteúdo, o seu coração está aprendendo que um corpo real não vai ser bom o bastante para você. Você não vai se saciar com um corpo de verdade. Segunda coisa que você aprende na pornoescola é que um corpo não é bom o bastante. Porque você com a pornografia, você pode, em 15 minutos, você pode sentir-se, absurdamente sentir-se em relacionamento com 20, 30, sei lá quantas mulheres. Num período de minutos, você pode sentir-se assim. E se você faz isso constantemente, você está ensinando ao seu coração que um corpo só, não é bom o bastante para você. Você não vai se saciar com apenas uma mulher. A terceira coisa que você vai aprender, e é muito sério isso, é que o corpo da sua esposa não é bom o bastante. E eu tenho visto isso nos meus 7, 8 anos de ministério. Eu tenho visto isso acontecer com muita frequência. Homens que no meio do caminho se perdem porque descobriram que a sua mulher não é o bastante para saciar seu coração faminto por pornografia. Ok, vamos sair desse assunto pesado e vamos para um relacionamento de namoro entre homem e mulher. Você está namorando, ela é bonita, você nem tanto, isso é normal, é assim mesmo. Geralmente as coisas funcionam assim. Eu não sei o que acontece com elas, mas geralmente é assim. Mas bom pra gente, não é, rapazes? Hã? Qual foi? Ofendeu? Vai ficar agora de mimimi aí, né? O pastor falou que eu sou feio, também não participo de mais nenhuma enquete. Ok. 3 coisas você precisa considerar se você estiver em relacionamento com alguém. A primeira coisa é a atração. Eu deixei a atração porque, assim, a gente já está a noite inteira falando sobre sexo. Se eu botasse tesão aqui, aí você fala, pastor, realmente ficou maluco. Mas eu estou falando, né? Então eu estou maluco mesmo. Atração é isso mesmo, é tesão. Você pode estar falando, pastor, é isso mesmo, você está falando de cima do palco para nós, um casal, um homem e uma mulher que namoram. Tem que ter tesão? Me belisca, eu devo estar sonhando? Eu estou numa igreja mesmo? Sim, você está na igreja. A atração é muito importante. E deixa eu te dizer qual é o nível ideal de atração. O nível ideal de atração é aquele que você tem que controlar. É aquele que você tem que dizer, opa, vamos parar aqui. Porque se a gente continuar nesse rumo, a gente não consegue mais se segurar. Esse é o ponto ideal de atração. Se você tiver esse tipo de atração no seu namoro, é sinal que essa parte está ok. Certo? Eu não estou dizendo para você que é para você se jogar e tal. Agora o pastor falou que é para ter atração. Opa, é hoje, né? Liberou mini saia, liberou decote, liberou... Não. Entenda. Atração faz parte. Sabe por quê? Porque se você namora, você pretende casar. Se você namora com ela, com ele, é porque você pretende casar com ela ou com ele. Se você não pretende casar com nenhum dos dois, então termina hoje. Ok? Porque o namoro só existe
como um processo para o casamento. Assim como eu me converti a Jesus, e com Ele tenho um relacionamento hoje, esperando o dia que com Ele me encontrarei, e viverei com Ele eternamente, e serei visto por Ele, e o verei plenamente, é o que o apóstolo Paulo diz. O casamento e o namoro é esse símbolo. O namoro é este momento em que eu conheço a Jesus, não plenamente, mas o conheço com certa intimidade. Mas é uma intimidade limitada, não é toda a intimidade que eu posso ter com Ele. Porque toda a intimidade que eu posso ter com Ele vai ser quando eu for para o céu. E a Bíblia chama esse encontro de casamento. E é necessário ter atração, assim como eu me sinto, não sexualmente, mas espiritualmente, mas apaixonadamente atraído por ter um relacionamento com Jesus todos os dias. O casal de namorados precisa ter isso. Mas precisa ser santo, mas precisa ser intenso. Porque afinal, imagine você casando, olhando para o lado e falando: nossa, eu só podia estar desesperado mesmo. Entendeu? Isso não é legal. O legal é você olhar para o lado e falar: uau, mesmo de manhã e descabelada, né? Rola. 2, combinação. Combinação. O que é combinação? É o jeito dela, é o jeito dele. Como ele trata a vida, como ele trata as coisas. Como ele trata a mãe dele, como ele trata o pai dele. Como ela trata a mãe dela, como ela trata o pai dela. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu namorei com uma menina. Amor, vê se os meninos estão bem lá fora. Eu namorei com uma menina e eu tinha um carro que tinha vidro elétrico na frente e ele não tinha ar-condicionado, então toda vez que eu entrava no carro eu baixava os 2 vidros, até onde eu queria. E uma vez eu entrei no carro com essa namorada e fiz o que eu sempre faço, baixei os 2 vidros. Aí ela virou para mim e falou assim: por que você baixou o vidro? Eu falei: não sei. Porque eu baixei o vidro, eu faço isso toda vez que eu entro no carro. Ela falou: não, você baixa o seu, eu baixo o meu. Cada um baixa o seu. Eu falei: ih, não vai rolar. Não vai dar certo. Combinação. Esse é um exemplo bobo, mas tem a ver com isso mesmo. É o jeito da pessoa. Realmente, nossa, quando vocês conversam, você tem aquela sensação de que você está viajando em outra dimensão, ouvindo um som, um ruído atrás. Eu sou, eu, não sei o que lá, eu, as minhas coisas, os meus carros, os meus... Entendeu? Se não combina, não segue em frente, que você não vai aguentar a vida inteira do lado de uma pessoa que você não combina. Ok? E por último é construção. O que você sonha para a sua vida? Né? A menina sonha em ser diplomata, o rapaz sonha em ser dono de um carrinho de cachorro quente, entendeu? Será que converge? Se ele quiser ser dono de carrinho de cachorro quente em Nova York, né, pode ser que combine. Mas pensar sobre o futuro, o que eu quero da vida, o que ele quer da vida, converge. Eu vou ajudá-lo a alcançar seus sonhos, ele vai me ajudar a alcançar meus sonhos, ou a gente diverge. E uma das coisas mais comuns que acontecem é que a menina ou o rapaz diz assim: não, mas isso vai mudar, eu vou mudar ele. Vai sim. E acontece, quando a pessoa pensa que vai mudar e não muda, puxa, é uma situação muito difícil de consertar. Muito, muito difícil de consertar. Às vezes, não conserta. Simplesmente porque uma pessoa achou que ia mudar a outra. E quando eu tenho oportunidade, eu sempre digo: você está disposto a viver sua vida inteira com esse cara do jeito que ele é? O sonho da sua vida é ser mãe. Ele trata crianças como se fossem todas portadoras do ebola. Você tem certeza que você vai casar com ele? Não, ele vai adorar a criança depois de casar comigo. Vai sim. Cuidado com isso. Você não pode carregar a missão de mudar alguém. Ok? Ok, chega de flashback. Eu vou ter que terminar a mensagem nos próximos 2 minutos. Vamos lá, nós vamos olhar para um texto, como eu disse para vocês, escrito pelo rei Salomão. Rei Salomão, filho do rei Davi. Rei Salomão foi o 2º rei de Israel. Ele nasceu
um casamento um pouco fora do normal. Só um pouco, talvez não tão pouco. Porque Davi viu a mãe de Salomão, ela não era mãe dele ainda, mas ele viu a mãe de Salomão tomando banho. E ele não era adolescente, olhando por trás da fechadura. Ele viu ela tomando banho e disse, uau, eu preciso dessa mulher. E aí, sabe o que ele fez? Ele deu um jeito de matar o marido dela. E o marido dela morreu, então ele teve. Mas antes disso, ele teve ela antes dele morrer. E quando ela se viu grávida, ele disse, agora eu vou ter que matá-lo, porque senão vão descobrir que o filho é meu e tudo mais. Uma história, tem detalhes que eu não vou entrar agora nos detalhes, mas o que você precisa saber é que Davi mandou matar o marido de Betseba e eles se uniram e tiveram um primeiro filho que não sobreviveu, nasceu, mas morreu. E depois tiveram um outro filho que deram o nome de Salomão. Salomão cresceu e no momento em que um dos outros filhos de Davi estava tentando tomar de Davi o reino e se declarar rei de Israel, Davi chama Salomão e no meio dessa briga, no meio de toda essa confusão, Davi nomeia Salomão o seu sucessor. Salomão então começa a construir um reino e ele tem uma experiência que muitos conhecem, principalmente aqueles que conhecem Bíblia. Ele tem um sonho, uma experiência, uma espécie de contato de terceiro grau com Deus. E nesse contato Deus pergunta para ele, Deus fala para ele, você tem direito a um pedido e eu realizarei o que você me pedir. E aí Salomão poderia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Quando ele pede sabedoria, Deus responde a ele, Salomão, eu te tornarei o homem mais sábio que já existiu, ou que venha a existir. Você será o mais sábio de toda a terra. Mas além disso, porque você me pediu sabedoria, eu te darei também riqueza, fama, honra e tudo mais. Nessa lista não tinha um item que Salomão passou a gostar bastante, que era mulheres. Salomão teve 700 esposas e 300 peguetes. É verdade, concubinas. Eu acho que é tipo uma peguete. Eu não sei, na verdade, o que significa exatamente concubina. Mas ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Essas concubinas não tinham status de esposas, mas ele podia usá-las do jeito que ele quisesse. 1000 mulheres. Salomão tinha morando com ele, fazendo um jantarzinho para ele. Imagina, né? Jantar feito por 1000 mulheres. Salomão, apesar de ter pedido sabedoria e ter demonstrado durante o tempo sabedoria mesmo para lidar com o reino, ele teve um reino ainda muito maior e mais poderoso do que o do seu pai Davi. Salomão construiu o templo, Salomão fez grandes e grandes feitos no seu reino. Mas acontece que o coração de Salomão foi se desviando, se desviando, se desviando, por causa, sabe do quê? Dos seus relacionamentos com as suas mulheres. Ele desobedeceu a Deus nesses casamentos. E à medida que ele foi se relacionando com essas mulheres, ele foi perdendo a sua essência. Davi, quando disse a Salomão que ele seria seu sucessor, Davi dá um conselho para Salomão. Ele diz assim, seja homem. Isso está lá no livro de 1 Reis. Seja homem. Rapaz, eu tenho um conselho para te dar. Seja homem. E aí Davi diz o que significa ser homem. Salomão esquece desse conselho do seu pai e começa a se desviar de todos os mandamentos que Deus tinha deixado claro para ele. Sabe por quê? Porque ele vendeu o seu coração para as paixões da juventude. Fama, dinheiro, e os homens sabem muito bem disso, mulheres. 1000 mulheres. Apesar, se você for ler os escritos de Salomão, Salomão escreveu 3 livros. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Além disso, alguns salmos foram escritos por ele. Mas, em termos de livro, foram esses 3 livros. Cantares, alguns historiadores dizem que Cantares foi escrito no início da vida de Salomão, no início do seu reinado, quando ele estava apaixonado pela missão que Deus havia dado a ele. E provavelmente apaixonado por uma mulher.
Acontece que no meio do caminho ele foi se vendendo aos tratos políticos, e nos tratos políticos ele foi casando com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis, com 300. Essas 300 em torno dele, usando toda a sua persuasão, e as mulheres, quando querem ser persuasivas, elas são bastante. Com toda a sua persuasão, foram desvirtuando o coração de Salomão. Salomão se desviou da sua missão, do seu pacto com Deus, e começou a construir dentro do reino adoração e templos de adoração a outros deuses, Acontece que no final da vida de Salomão, Salomão olha para trás e diz: cara, que burrada que eu fiz. No dia em que meu pai disse, eu era tão jovem, meu pai me chamou do lado do leito de morte dele e disse: Salomão, seja homem. Você conhece os mandamentos, os princípios eternos de Deus. Você conhece. Para você ser homem, basta vivê-los. Viva-os. Salomão, então, no final da sua vida, olha para trás e diz: eu me perdi. Eu esqueci. Hoje, você está entrando por uma porta num tema extremamente importante na vida de um jovem: sexo. Esta palavra, carregada de todo o significado que ela tem, pode ser fonte de grande alegria na sua vida, de um sentimento de satisfação e plenitude que você nunca vai experimentar, nem com todo o dinheiro do mundo, nem com toda a fama e sucesso que você pode ter. Se o sexo for aquilo que foi criado para ser na sua vida, eu garanto para você que não há prazer que supere o prazer deste sexo. Salomão esqueceu-se disso, esqueceu-se dos princípios. E no final da sua vida ele olhou para trás e disse: agora não tem mais jeito. Agora eu já vivi tudo que eu escolhi viver. E sabe de uma coisa? Se eu pudesse voltar, eu não escolheria mais o que eu escolhi. Eu escolheria outro caminho. Talvez você hoje tenha que olhar para trás um pouco. Não tanto quanto Salomão, mas tenha que olhar para trás. Mas se você está aqui hoje sentado ouvindo essa palavra, é porque é o tempo para você olhar para trás e dizer: daqui para frente será diferente. E eu guardo na minha história muitas histórias contadas a mim, de pessoas que viveram este momento, o momento de olhar para trás e dizer: daqui para frente será diferente. E elas nunca se arrependeram de fazer isso. De dizer: daqui para frente será diferente na minha vida. Este homem, no final da sua vida, depois de tudo que ele viveu, ele deixa para nós um conselho, para você e para mim, mas hoje, principalmente para você que é jovem. Ele deixou o conselho de alguém que viveu, e viveu intensamente todas as coisas que normalmente um jovem deseja experimentar. Muito dinheiro, muito reconhecimento e muito sexo. Muitas e muitas mulheres. Do jeito que ele queria, a hora que ele queria, sem limites. Mas no final da sua vida ele olha para trás e diz: jovens, por favor, jovens, eu estou escrevendo isso para vocês. Olhem para a minha vida. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver um homem tão arrependido, que chega chega até a ter um gosto amargo. Porque ele diz assim: de que adianta trabalhar? Trabalhar é correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Nada faz sentido debaixo do sol. São as palavras de um homem que construiu a vida do jeito que ele bem quis. E quando chegou no final, ele descobriu
ele descobriu que construir a vida do jeito que bem se quer, na verdade, não é viver a vida que se quer. E ele diz: lembre-se do seu Criador, porque eu não me lembrei. Lembrem-se que o Criador sabe o que é melhor para aquilo que Ele criou. Quem sabe melhor usar um instrumento do que aquele que o fez? Quem sabe melhor o que é melhor para a sua vida do que aquele que o criou? E é isso que Salomão está dizendo. Lembre-se dele, conheçam-no, saibam quem ele é e o que ele espera de vocês desde a sua juventude. Sabe por quê? Antes que cheguem, pode passar, antes que cheguem os dias difíceis, eu estou vivendo esses dias, antes que se aproximem os anos em que você dirá: eu não tenho mais prazer neles, eu não tenho mais satisfação nessa vida que eu escolhi e que me trouxe até aqui. Eu costumo explicar para os jovens que eu aconselho que o jovem se engana muito a respeito dos rumos da sua vida, porque ele escolhe, na sua juventude, ter um prazer desse tamanho, sem limites. E os jovens que frequentam aqui sabem qual é a diferença entre limite e limitação. Limitação você vence e ultrapassa, limite você respeita, porque ele vai tornar a sua vida, ele vai direcionar a sua vida para todo o potencial que ela pode ter. Eles falam: eu não quero limites, eu quero desrespeitar todos os limites, eu quero sexo, drogas e rock and roll. É isso que eu quero. E aí o tamanho do prazer dele é isso. Mas aí a própria vida vai se afunilando. Ele passa pela juventude cercado de pessoas, cercado de prazeres, cercado de tudo o que ele julga que é o melhor da vida. Mas a vida vai caminhando, afunilando, e ele às vezes termina a sua vida no seu leito de morte se perguntando: o que foi a minha vida? Às vezes cercado de solidão e não de pessoas que foram tocadas por ele e transformadas pela forma que ele viveu, mas pessoas que foram machucadas, pessoas que foram totalmente destruídas pela maneira que ele escolheu viver. E ele olha para trás, e para trás dele tem um rastro de dor, um rastro de amargura, um rastro de palavras de ódio, porque ele só pensou nele, e quando ele termina a vida não há ninguém para pensar nele, nem mesmo ele aguenta mais pensar nele. Mas acontece que o jovem que aceita os limites de Deus, ele começa com um nível de prazer, ele olha para o seu amigo e ele diz: puxa, ele tem muito mais coisa do que eu. Mas eu decidi respeitar os limites. E aí ele vai vivendo, e o prazer dele vai aumentando. E quando ele chega no seu leito de morte, ele está cercado de pessoas com lágrimas nos olhos, dizendo o quanto são gratas por terem conhecido a vida dele, por terem ouvido as palavras dele, por terem sido de alguma forma influenciadas por tudo o que ele disse, experimentou, viveu e compartilhou. A minha pergunta hoje é: que vida você quer? O que você vai escolher? Porque os dias maus virão. E eu não quero que nesses dias você diga: não tenho prazer neles. Eu quero que você diga: nesses dias maus eu estou pronto. Eu estou pronto para enfrentá-los. Eu estou pronto para viver o que José do Egito viveu quando declarou aos seus irmãos: o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Vamos seguir. Antes que se escureçam o sol e a lua, as estrelas e as nuvens, voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, quando os guardas forem já sem vigor, sem nenhuma condição de proteger, quando os homens fortes, robustos, bonitos, caminharem encurvados, quando a beleza se for, quando o vigor se for, quando você ficar banguelo, e pararem os moedores. É isso que ele está dizendo. Quando você tentar morder uma azeitona sem conseguir.
É isso que Salomão está dizendo. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando você estiver velhinho, quando a vida tiver passado, quando as portas da rua forem fechadas, diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. Você acha que a solução é Boston Medical Group? Não é. Não é. Quando o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, jovens, lembrem-se dele antes que vocês se vão. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Isso é uma poesia. O que Salomão está dizendo é antes que não haja mais o que fazer, porque a vida se foi. Lembrem-se enquanto há vida, para que vocês possam ter a melhor vida. Para que vocês possam dizer, eu vivi o melhor que pode ser vivido. Quero terminar dizendo isso aqui para você. Sexo pode ser bom em qualquer momento da vida. Pode ser. Tem que confessar isso para você. Você pode escolher fazer sexo no momento em que você simplesmente quiser. No momento em que você achar que tem argumentos o bastante para você se entregar a isso. E ele pode até ser bom. Mas olha, sexo só pode ser o melhor com a pessoa certa, da maneira certa e no momento certo. Eu só te peço uma coisa hoje. Que você acredite nisso, que você escolha isso. Não escolha o bom se você pode ter o melhor. Porque às vezes ter o bom te impede de ter o melhor. Na verdade, quase sempre, ter o bom atrapalhou totalmente você ter o melhor. Mas Deus pode transformar tudo. E mesmo que você diga, mas pastor, então, puxa, eu estou como Salomão. Na questão sexual, eu acho que eu não tenho mais como viver o melhor. Mas o melhor não é uma regra. Não é aquilo que se encaixa dentro de uma regra religiosa. O melhor é um coração que, quando entendeu o que é o melhor, disse, eu quero o melhor. Não importa em que momento da vida você esteja. Se você está aqui hoje, você pode escolher o melhor. Mesmo você sendo virgem ou você não sendo mais virgem, você pode escolher o melhor hoje e fazer daqui para frente a sua vida tornar-se tudo o que ela foi criada para ser. É isso que Deus quer para você. Deus não quer te impedir, Deus não quer te tolir, Deus não quer te proibir. Deus quer fazer a sua vida ser a melhor vida que alguém pode viver. E Ele te deu tudo o que é necessário para isso. Basta você receber, acreditar, dizer, eu quero. Eu não quero só o que é bom, eu quero o melhor. Eu desejo para a minha vida o melhor. Não escolha só o que é bom, escolha o que é melhor. As próximas 2 semanas, o que você vai ouvir e como você vai ouvir depende disso aqui. Depende do que você vai fazer com isso aqui. A pessoa certa, a maneira certa, o momento certo. Se você acreditar nisso aqui,
os próximos 2 finais de semana vão completar um momento na sua vida que pode ser a grande virada da sua caminhada relacional, de relacionamentos. Hoje eu estou te dando a primeira chave para você abrir a primeira porta. O que você vai fazer com isso? Acreditar ou, mais uma vez, ignorar? Continuar com o que pode ou não pode ser bom? Ou experimentar o que será melhor permanentemente? É isso que Deus te oferece. Nada mais, nada menos. O melhor. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque mesmo um homem que escolheu se afastar de ti por um longo período da vida, o Senhor ainda consegue usar este homem, através dos tempos, para falar conosco hoje. Eu aprendi com o meu pai, Senhor, que é sábio o que aprende com os seus próprios erros, mas é muito mais sábio o que aprende com os erros dos outros. E hoje nós olhamos para a vida de Salomão e ouvimos o conselho de um homem que viveu tudo o que viveu. E viveu tudo que o jovem comum deseja viver hoje. Muito conforto, muito reconhecimento, sexo livre e totalmente ilimitado. Mas ele chegou ao final da vida dizendo: puxa, nada faz sentido, nada do que eu experimentei, nada do que eu vivi hoje tem sentido. Eu preciso alertar aqueles que vêm após mim, dizendo: jovens, lembrem-se do seu Criador. E hoje nós estamos lembrando do Senhor. Hoje nós estamos olhando para o Senhor e ouvindo a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor toque o coração dos jovens que estão aqui, para crerem que o que o Senhor tem para eles é o melhor. Se eles se entregarem a Ti, se entregarem aos Teus princípios, eles não vão só experimentar o que é bom, mas vão experimentar o que é melhor para a vida deles. O meu desejo é que eles façam este compromisso contigo, com toda alegria, com toda a liberdade que pode haver no coração de um jovem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.